Graça e paz, bom dia. Cá estamos mais uma vez para a exposição da Palavra do Senhor. Hoje, que é dia do Senhor, é uma alegria para nós podermos usufruir deste dia para a glorificação e exaltação do nome do Senhor. O dia que nós paramos com as outras atividades e nos dedicamos ao serviço de Deus, à glorificação e exaltação do nome do Senhor. Não significa que só ao domingo nós adoramos, só ao domingo exaltamos o Senhor, não. Devemos viver para a glória do Senhor, mas podemos ao domingo, com toda a certeza, celebrar a Deus de uma forma diferente. Nós estamos transmitindo aqui nos outros canais também, conforme é habitual, e estamos assim aqui a preparar para fazer essas transmissões. Ok? Estamos a postos. Seguimos então para o estudo da Palavra do Senhor. Continuamos no livro de João e continuamos no capítulo 16. João 16. Hoje, dos versículos 16 aos versículos 22, nós iremos expor o texto da Palavra do Senhor. Lembrando, continuamos a falar daquele momento entre a última ceia e a prisão de Jesus. Muita Escritura nos ensina sobre isto, muito João nos fala sobre isto, apresentando sempre a divindade de Cristo. Hoje nós vemos a contestação que existe, continua a existir, hoje de uma forma bem mais dissimulada, da negação da divindade de Jesus. Jesus é Deus, cremos dessa forma porque a Bíblia assim o declara, por muitas e invariáveis formas. Ontem mesmo tive uma conversa sobre isso com alguém que negava a Trindade, pelo facto da palavra Trindade não estar escrita nas Escrituras. A Trindade é um termo que se usa para explicar ou expor, na verdade, demonstrar o Deus Trino, um Deus só, com certeza, revelado em Cristo Jesus, que habita no céu pelo Espírito Santo, o Deus Criador, Pai de todas as coisas, Senhor e Deus, em que tudo é para a glória do seu eterno nome. Nesta exposição que nós vamos ver hoje, nós vamos poder ver claramente aquilo que Jesus nos indica e nos mostra e revela a sua divindade já próximo da sua crucificação, onde ele iria por um pouco de tempo, não estar mais com os seus discípulos. Sobre isso que nós iremos falar hoje, o tema da mensagem, tristeza transformada em alegria. Ainda antes de lermos a palavra do Senhor, vamos orar e vamos pedir a Deus que nos direcione esta manhã e nos ensine a sua palavra. Amado Deus e Pai, glorificamos o teu nome e bendizemos. Te damos graças por Cristo Jesus, Senhor nosso. Te damos graças pela habitação do Espírito Santo na tua igreja. Nós queremos louvar e bendizer o teu nome neste dia, que é o dia do Senhor. Que os nossos corações possam estar verdadeiramente voltados para ti, inteiramente voltados para ti, para a adoração, para a glorificação, para a comunhão. E nós possamos, Senhor Deus, viver para a tua glória. Obrigado, ó Pai, pela tua bondade. Obrigado pela tua justiça. Obrigado, Senhor, porque não foi no primeiro dia da semana que o teu Filho ressuscitou dentre os mortos. E por ele nós, os salvos, temos vida eterna. Senhor, te pedimos esta manhã por alguém que eventualmente esteja a ver este vídeo ou vá assistir e que não tenha esta certeza, esta confirmação. Te pedimos, ó Pai, que a tua palavra sone clara aos ouvidos, corações e mentes e possas, Senhor, salvar almas. Pai, te pedimos, ó Deus, que tu salves almas. Clamamos a ti, pedimos a tua misericórdia e a tua bondade. Obrigado, ó Deus, em nome de Jesus. Nós oramos. Amém. Capítulo 16, versículos 16 e 22 diz assim: um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram uns para os outros: que é isto que nos diz um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? E porquanto vou para o Pai. Diziam, pois: que quer isto dizer um pouco? Não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus que o queriam interrogar e disse-lhes: indagais entre vós acerca disto que disse um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Na verdade vos digo que vós choraste e vos lamentareis, e o mundo se alegrará e vós sereis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Até aqui a palavra do Senhor. Nós iremos continuar, se Deus nos permitir assim, do versículo 23 ao 33, próxima semana, concluindo assim o capítulo 16. Por hoje, apenas estes versículos, muito é o conteúdo que está aqui. Esperamos poder expor da melhor forma possível, assim nos ajuda o Senhor.
Começamos este texto, Jesus dizendo, né, lembrando que é a continuação para termos o entendimento completo, ou para que você possa ter um entendimento completo, eu peço que você leia o capítulo todo, João 16, e você possa ver as mensagens que estão gravadas aí anteriormente sobre este mesmo capítulo, e esta mesma exposição como uma só que Jesus fez para os seus discípulos. O capítulo seguinte é aquela que é conhecida, a oração sacerdotal de Jesus, que também vai acontecer antes ainda da prisão de Jesus. Vários são os capítulos aqui, vários são os ensinos importantes para a Igreja de Cristo Jesus, dado que foram dados momentos antes da prisão de Jesus e trazidos assim ao conhecimento daquilo que eles precisavam de saber com relação ao que iria acontecer. Para nós hoje, precisamos saber com relação àquilo que já aconteceu e que é uma realidade na vida dos salvos, na vida da Igreja de Cristo Jesus. 2000 anos de história confirmando estas palavras, esta revelação especial de Deus nas palavras do próprio Jesus. Não mais divinas do que a própria palavra de Deus, mas chama a nossa atenção por serem preferidas pela boca do Mestre amado, do Senhor Deus, em Cristo Jesus revelado. Então, começamos aqui o texto e diz assim, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Claramente Jesus disse aos seus discípulos que haveria de haver um tempo que, por um pouco de tempo, eles não poderiam ver Jesus. Eles não teriam a presença de Jesus, a presença física de Jesus, mas que logo mais o veriam. E dado que, pouco tempo depois, Jesus foi preso e mais tarde ele se apresenta aos seus discípulos, a ideia que prende a nossa atenção é que Jesus estaria se referindo àquele momento da prisão, morte, sepultamento e ressurreição. Eu queria chamar a sua atenção e lembrar o facto de que Jesus vem falando que ia para o Pai, e nesse contexto que Jesus vem falando já desde o início do capítulo 16, e já desde trás, que ele iria para o Pai, e que ele estaria no Pai, e que nós sabemos que ele voltaria depois, quando Jesus subiu ao céu, dois homens desceram e disseram para o céu, o mesmo Jesus para o céu viste ir, o verá na mesma forma. Então, quando nós pensamos, e talvez os discípulos ouviram isto, e mais tarde Jesus ser preso, podia estar na mente deles, daqui a pouco ele vai voltar. E viram a morte, a ressurreição, a morte, o sepultamento, e podem ter pensado, como é que isto se vai cumprir? E talvez na ressurreição eles pensaram, cumpriu-se, estava certo. Jesus estaria a falar de algo muito maior, algo muito mais prolongado, algo muito superior, que se refere ao tempo em que a Igreja de Cristo Jesus estaria estabelecendo o seu reino de Deus aqui na terra. Um pouco de tempo e não me vereis mais. Contudo, no versículo 17, com isto em mente ainda, vamos atender ao versículo 17 a 19. Diz assim, então alguns dos seus discípulos disseram uns para os outros, que é isto que nos diz? Um pouco e não me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Eis e por quanto vou para o Pai, diziam, pois quer isto, dizer um pouco. Não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus o que queriam interrogar e disse-lhes, indagais entre vós acerca disto, que disse um pouco e não me vereis, e outro pouco, e outra vez um pouco e ver-me-eis. E nessa altura, Jesus fala com eles e diz, estáis confusos com o que eu disse, não sabeis o que eu estou a dizer? E outra vez, no contexto que Jesus vem a falar, nós temos três momentos, a aplicação deste texto se refere literalmente, ou pode ser referida a três momentos. O momento da morte e da ressurreição do Senhor, em que Jesus volta a estar com os seus discípulos por um tempo. O tempo que Jesus subiu ao céu e um dia voltará. Mas acima de tudo, e o contexto prático para os discípulos do livro, do próprio capítulo 16, é a vinda do Espírito Santo. Jesus iria e viria outro semelhante a ele, o Consolador, que estaria com eles para sempre, que estaria com a sua igreja, que estaria com os salvos. Então, um pouco não me vereis e outra vez um pouco e ver-me-eis, tem uma aplicação direta, absoluta, imediata, hoje, na Igreja de Cristo Jesus, em que não estamos com Jesus fisicamente, mas Ele habita no salvo. E uma coisa que nós muitas vezes olhamos o texto bíblico, lemos o texto sagrado e nos ficamos deliciados a pensar os discípulos seguindo Jesus e assistindo os milagres, as maravilhas, ouvindo as palavras. Imagina alguém estar sentado no Sermão do Monte. Quando nós ouvimos uma palavra boa da parte do Senhor, ministrada com autoridade bíblica, com respaldo bíblico, exposição, como às vezes nós temos a oportunidade de ouvir grandes oradores, nós nos deliciamos nessa palavra e nós ficamos maravilhados com a sabedoria, a forma que é exposta a palavra de Deus. Imagina os discípulos sentados lá no monte e Jesus
ensinando a multidão. Jesus estando ali ensinando a multidão, ouvindo as próprias palavras de Jesus, caminhando com Jesus, ensinando a eles. Imaginamos os sermões, essas coisas que Jesus falou. Embora a palavra aí, assentados, não seria às vezes a palavra mais correta, dado que possivelmente, na época, em alguns casos, Jesus estaria sentado e eles estariam de pé, como nós vemos o caso em que Jesus entrou no barco. Mas, de qualquer forma, a ouvir o sermão da parte do Senhor, Jesus a falar, Jesus a ensinar, imaginemos como seria extraordinário e maravilhoso as palavras de sabedoria que saíam da sua boca. E nós, muitas vezes, ficamos a pensar isso, caminhar com Jesus, andar com Jesus, etc., seria algo maravilhoso, seria algo extraordinário. Deixe-me chamar a sua atenção para o seguinte: eles caminharam com Jesus, hoje a Igreja de Cristo Jesus, o Espírito Santo habita nela. Deus, na forma do Espírito Santo, habita nos salvos, habita no salvo e tem habitado o salvo por estes 2000 anos, fazendo sinais e maravilhas e operando a salvação em todos aqueles nos quais habita, operando o aperfeiçoamento dos santos naqueles nos quais habita, conformando-os à imagem de Cristo, mudando a mente, o pensamento e o coração para que sejam conforme o seu toda a glória. E quando nós olhamos isto, Jesus diz assim: eu vou, mas eu volto. E eu vou por um pouco, não me vereis por um pouco, mas ver-me-eis. É claro que está aqui expressa a divindade de Cristo, e está aqui claramente expressa essa divindade em que o Espírito Santo, aquele que viria, o Consolador, é Deus como o Pai, como o Filho. A negação desta verdade é não entender, a negação desta verdade da Trindade divina absoluta, em que três são um, é claramente o desfazamento completo de esta palavra. E então seria assim: quem me dera viver no tempo dos apóstolos, é que os apóstolos andaram com Jesus. Não, é que o Espírito Santo os habita e Ele é Deus como Jesus. Quando Jesus diz: enviarei outro semelhante a mim, o Consolador, é literalmente como Ele. É a expressão usada ali, é a expressão que representa como Ele, igual a Ele. O Consolador que viria. Então Jesus diz: um pouco e não me vereis, e um pouco mais e ver-me-eis. E esse pouco, claramente, entre a morte e a ressurreição de Jesus, e depois entre a ressurreição de Jesus e o tempo que Jesus subiu ao céu, e depois os dias que passaram, os 40 dias, em que a descida do Espírito Santo que se cumpriu lá no livro de Atos, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Lembro que o dia de Pentecostes foi chamado, ficou conhecido na era da Igreja pelo descer do Espírito Santo, sendo que o dia de Pentecostes era uma celebração. Desceu o Espírito Santo e habita no salvo e nunca mais saiu da Igreja. 2000 anos, Deus em Cristo Jesus sendo revelado pela pessoa do Espírito Santo na mente das pessoas, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. O que é que os discípulos precisavam fazer? Esperar um pouco e o veriam. Eles veriam e seria sendo iluminada a sua mente para as verdades absolutas de Cristo Jesus, o Senhor da Glória, que traria essa revelação, traria esse entendimento. Eles estavam perguntando e eles estavam com dificuldade. Agora, o interessante do texto, no versículo 20 ao versículo 22, e agora sim vamos começar a caminhar para a entrada no tema da mensagem, toda esta mensagem, mas o título, não o tema, o título, Tristeza Transformada em Alegria, diz assim o texto: na verdade, vos digo que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Jesus alerta os seus discípulos para um momento em que eles sentiriam tristeza, em que eles iriam chorar, em que eles iriam lamentar. E o mundo se iria alegrar. E você pode pensar aí claramente na crucificação de Jesus. Contudo, Jesus diz que essa tristeza se converteria em alegria. Mais uma vez aqui nós podemos também entender o sentido do chorar pelos pecados, do arrependimento, que nós precisamos de sentir quando confrontados com o nosso pecado, quando nós choramos e nos entristecemos por causa do nosso pecado, mas essa tristeza se converte em alegria. Também eles veriam e estariam claramente num momento triste, quando vissem Jesus sendo crucificado, quando assistissem a tudo aquilo que estavam a fazer com o Mestre amado, e com certeza, e nós entendemos que eles fugiram, e houve Pedro, foi até lá e negou Jesus, e o outro discípulo que fugiu, lá, segundo nos ensina também a Escritura, e nós entendemos que só na cruz só está João, Maria e algumas mulheres. Quando nós entendemos aquele momento, deve ter sido um momento trágico, triste, mas logo mais
eles ouviram a notícia de que o sepulcro estava vazio e Cristo Jesus, o Senhor da Glória, havia ressuscitado. E agora Jesus, mais pouco depois, estaria com eles dizendo que voltaria na pessoa do Espírito Santo e voltaria um dia em glória. E assim o aguardamos com essa esperança. Agora a comparação que está aqui, que Jesus cria aqui, é super interessante. É interessante nós pensarmos, algumas pessoas diriam aqui neste ponto que uma senhora entenderia melhor a exposição que Jesus faz. E lembra que Jesus está a falar para homens. É interessante percebermos isso. É importante percebermos a importância do assunto e nós, homens, sermos sensibilizados para o momento. Jesus está a falar para homens. E as senhoras com certeza que percebem claramente este exemplo que Jesus dá. Diz assim, versículo 21, a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já se não lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. E a questão que se coloca aqui, que Jesus diz, quando está para dar à luz, ela sente tristeza, ela sente pesar, ela sente aflição. Deus me deu a oportunidade, o privilégio de assistir ao parto dos meus 3 filhos. E eu vi a dificuldade que é. E nós sabemos que é um momento de grande aflição e de grande dor para a senhora quando ela vai dar à luz. Mas não é por acaso que ela, no nosso caso, que a minha esposa voltou a ter mais 2. Porque é a alegria de ter trazido ao mundo uma criança. E para o salvo é muito mais do que é por isso que aborto é pecado, é por isso que matar a criança é pecado, gente. É tão claro que é. Porque a vida que Deus deu, a vida, ela não foi inventada pelo pai e pela mãe, biológicos. Quanto mais se não forem biológicos. Não foi inventado pelo pai e mãe biológicos, foi dada por Deus. E é atribuída por Deus a um ser. E aquele ser nasce para a glória e exaltação do nome do Senhor. Deus é glorificado naquilo que Ele cria e faz. E é tão extraordinário quando aquele bebê nasce, aquele momento tão especial. E Jesus diz assim, olha, por muito que seja a aflição, quando nasce a criança, aquilo passou, e tanto passou, que nós encontramos famílias numerosas, 10, 12 filhos. Porquê? Deixou de ser doloroso, deixou de ser difícil. Alguns dizem que ajuda melhor a experiência, outros dizem, às vezes, já ouvi testemunhos de pessoas dizer que o último foi mais difícil ainda que os outros todos. Na questão do parto, na questão da gravidez, o pesar que é. Mas a alegria de ter nascido um filho, de ter nascido uma criança, ela faz esquecer aquela dificuldade. O gozo e a alegria da salvação que alguém sente, ela faz esquecer o momento de aflição, de pesar, tão necessário pelos nossos pecados. Ela faz esquecer uma vida atribulada de angústia e de dificuldade. E Jesus diz assim, vós ireis chorar e lamentar. Eles iriam passar aflição, eles iriam passar angústia, eles iriam passar dificuldade. Mas eles veriam, eles saberiam que esse gozo, essa tristeza, essa aflição, ela se tornaria em gozo, ela se tornaria em alegria. E nós vimos isso na igreja do primeiro século tão claramente na vivência dos cristãos no primeiro século, em que eles passavam aflições, angústias e dificuldades pela causa do Evangelho, e em todas elas se alegravam por poderem ser participantes das aflições de Cristo. E quando nós pensamos assim no Evangelho, nós percebemos que as aflições deste tempo presente, como diz o apóstolo Paulo, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, e Paulo dizia que se alegrava, tinha nele as marcas do Evangelho, e nós entendemos que essas marcas seriam físicas, possivelmente, as chicotadas, talvez ele estava-se a referir, os naufrágios que ele diz que passou, mas com alegria ele trazia nele, e ele se satisfazia por ter sido participante dos sofrimentos de Cristo. Não participante no sentido de complementar, não participante porque eu preciso sofrer para complementar o que Cristo padeceu, não no sentido de autoflagelo, não no sentido de sofrer ele próprio, mas ser participante das aflições faz parte da vida cristã, mas ela se torna em grande gozo, alegria e satisfação. Aquilo que os mártires do primeiro século passaram não foi de balde, não foi inútil e não foi como a amargura de morte, embora tratou-se de morte em muitos casos, na maior parte dos casos tratou-se de morte, mas não era a amargura de morte, mas sim a amargura de vida eterna, a amargura de alegria de vida eterna, não a amargura de morte, mas de vida por causa da vida eterna que há em Cristo, com gozo e satisfação se entregaram voluntariamente tal qual Cristo se entregou. O exemplo aqui é extremamente forte, é extremamente sério e serve para qualquer época, em qualquer momento. E também nos serve para nós atendermos à importância que há na vida de uma criança, note que eu estou a chamar ao feto, o embrião, criança. Vida.
ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, dado natureza pecaminosa, com certeza, com tudo aquilo que tem acontecido, mas com a história da humanidade, mas continua a ser um momento da glorificação e exaltação do nome do Senhor, porque Deus dá a vida e só Ele deve tirar essa vida. Então no texto, no versículo 22, Jesus diz assim: assim vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará. Eu gostaria de chamar a sua atenção que aqueles que ouviram estas palavras, tá, eles dizem assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza. Nós tínhamos visto no contexto já que os discípulos estavam manifestando tristeza pelas coisas que estavam a ouvir Jesus dizer. Com certeza que gerava tristeza. Mas ele os veria outra vez. Sim, Jesus os viu depois da ressurreição. Sim, um dia Jesus os verá na glória. Os veria depois na glória. Mas com certeza o Espírito Santo viria e manifestaria Cristo, Jesus. E eles poderiam ver Cristo e nele Jesus ser glorificado e exaltado. Contudo, o coração deles se alegraria. E o vosso coração se alegrará. E a vossa alegria ninguém vos tirará. Todos aqueles que estavam a ouvir estas palavras, com exceção de João, foram martirizados, segundo a história, percebemos, foram martirizados pela causa do Evangelho, contudo, não perderam a alegria. Eu queria que você percebesse isso. E João, no caso, lá na ilha de Patmos, segundo a história, também foi julgado num caldeirão de azeite fervente, mas sabemos que foi lá na ilha de Patmos. Todos eles, né, Pedro eventualmente que terá sido crucificado de cabeça para baixo, quando eu digo eventualmente é porque não é relato das Escrituras, é da história. E é importante percebermos e conhecermos, mas não é Escrituras. Então não pode ser assim, disse o Senhor. Amém? Assim diz o Senhor, é o texto bíblico. Então quando nós entendemos estas verdades, nós vemos que em todas elas, e estes que ouviram isto estava para acontecer, aconteceu na vida deles, ainda assim, a alegria que eles sentiam pela ação do Espírito Santo na vida deles, não foi tirada. O crente sofre, o crente se entristece, o crente passa angústias, passa amarguras, mas a alegria da salvação, ela permanece, ela abunda, ela fica no coração, porque ele sabe que todas aquelas coisas que estão a acontecer são para a glorificação e exaltação do nome do Senhor, nosso Deus, para a glória de Deus Pai. Então, o coração deles, eventualmente, sentiria tristeza naquele momento, mas assim como uma mulher, depois de dar à luz, sente alegria por haver nascido uma criança, tal qual nos diz a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim, eles sentiam tristeza naquele momento, mas um dia se alegrariam e alegrariam para todo sempre, e essa alegria jamais será tirada. Embora essa alegria claramente aponta para uma vida celestial no céu, sem a presença do pecado, a glorificação de Deus Pai na sua perfeição, excelência e abundância, mas por certo que se refere também a uma vida aqui cheia do fruto do Espírito, cheia da alegria do Espírito, para a exaltação e glorificação do nome do Senhor nosso Deus, onde existe tristeza, onde existe angústia, onde existem dificuldades, mas que não rouba a alegria maior, porque maior é a alegria que há em Cristo Jesus. Eu escrevi aqui como conclusão: a tristeza esperada pela separação de Jesus dos seus discípulos seria convertida em alegria perpétua pela presença do Espírito Santo. Deus, como Jesus e como o Pai, em seus discípulos e por extensão em todos os salvos de todos os tempos, os quais independentemente das dificuldades e lutas, alegremente servem o seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O meu desejo nesta manhã, para si que está a ouvir esta mensagem, é que você possa desfrutar desta alegria que é em Cristo Jesus, você possa desfrutar desta satisfação que o Senhor nosso Deus concede, você possa perceber a importância da ressurreição de Cristo Jesus, a importância da descida do Espírito Santo sobre a igreja. Se eventualmente você não está neste padrão, você percebe esta mensagem, você entendeu esta mensagem, o Espírito Santo Deus falou à sua vida, você fale com Deus, peça a Deus que verdadeiramente salve a sua alma, verdadeiramente lhe confirme estas palavras na sua vida, que você possa sentir tristeza pelo seu pecado e pelo seu pesar, mas uma alegria abundante em Cristo, em que o seu coração se enche a cada dia, uma alegria que não pode ser tirada, uma alegria que aumenta, uma alegria que não depende das circunstâncias, não depende do Covid-19, não depende dos meios materiais que você possui, mas unicamente de Cristo, e é revelada e ministrada na vida de alguém pela ação exclusiva, única do Espírito Santo de Deus. Aquilo que os discípulos experimentaram, ouviram naquele dia, naquele lugar, foi extremamente importante para a Igreja de Cristo Jesus de todos os tempos e tem sido manifestada na vida de milhares e milhares de salvos ao longo de 2000 anos de história da Igreja. Estas verdades absolutas de Deus, elas são maravilhosas e elas são excepcionais. E penso também nessa importância. Se você se você deu à luz, ou se você já assistiu a dar à luz, ou pelo menos você sabe como é que funciona,
Pense nisso, pense como é que aquele momento e que a alegria que se transforma. Assim, os discípulos precisavam de entender, precisavam de um exemplo prático para perceberem a importância que tinha a crucificação. Sem a crucificação não há redenção. Se Jesus Cristo não tivesse dado a sua vida, não tivesse sido morto pelos pecados, ninguém teria vida eterna, ninguém poderia estar no céu, ninguém poderia chegar diante de Deus, porque obras não salvam. Só a pessoa de Cristo Jesus e só no sacrifício absoluto e perfeito de Cristo alguém pode ter vida eterna. Cristo Jesus, o Senhor da glória, Deus como ao Pai, como ao Espírito Santo, estava ali falando com os seus discípulos e apresentando a necessidade que tinha dele ser entregue como um sacrifício perfeito, pagando assim com o seu próprio sangue, comprando assim com o seu próprio sangue aqueles que eram dele, trazendo-os ao seu reino. Ele sendo o Senhor Deus, se colocando no lugar de pecadores e assim restabelecendo a glória do Pai num povo que o serve e que serve ao longo de todos estes anos e que um dia estará com o Senhor para todo o sempre. O meu desejo e oração é que esta mensagem possa trazer à sua vida este consolo, possa trazer à sua vida esta alegria, ou possa, por outro lado, trazer à sua vida este desafio e possa despertá-lo para a verdade e a necessidade que temos de um Salvador e Senhor que se entregou para que muitos pudessem ser salvos. Que o Senhor nosso Deus abençoe o seu dia, o fortaleça e lhe traga as riquezas e as abundâncias da alegria da salvação. Oremos. Amado Deus e Pai, obrigado, Pai, por esta palavra. Obrigado, Senhor, porque temos escutado, ou temos lido, aprendido deste texto. Senhor Deus, eu te agradeço, porque esta palavra não se reverte só para os discípulos naquele lugar, mas ela tem falado a milhares de discípulos teus em todos os lugares e nesta manhã tem falado aos nossos corações. Pai, eu te peço, Senhor, que haja abundância do Teu Espírito Santo na vida de todos aqueles que nos ouvem. Senhor, que a salvação que é em Cristo Jesus, experimentada por milhares, seja nesta manhã fortalecido naqueles que que ouviram e que são salvos. E naqueles que ouviram, mas que não são salvos, possam ser despertos. O Espírito Santo possa mover, tocar e possa salvar. Nós te pedimos. Obrigado a Deus pela tua misericórdia e bondade. Nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém. É um prazer estar aqui, ministrar a palavra do Senhor, aqui com a minha família que está a chegar aqui. Nós logo à tarde, assim nos permitindo o Senhor, nós estaremos às 6h30, transmitindo em direto, como é habitual. E também estaremos no nosso culto presencial em Canoa. Se você tem desejo de estar connosco, por favor, entre em contacto antes de vir, para que nós possamos providenciar todas as medidas de segurança e, com certeza, fazer aquilo que é correto. Será um prazer muito grande tê-lo connosco. Deus abençoe ricamente em Cristo Jesus, que a verdade revelada nas Escrituras possa permanecer na sua vida, no seu coração, e possa você crer em Cristo Jesus para a vida eterna. Quadro completo agora. Deus o abençoe ricamente e nos vemos logo à tarde, assim querendo o Senhor. Bye.